Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao nosso primeiro passo do nosso workshop em 7 passos da série Quebrando Barreiras. Olá, sagrados! Tudo bem com vocês? Eu sou a Liz. Eu sou o Danilo. Somos do Templo Escola Flor de Lis. Hoje o assunto será o que é ser médium e o que é mediunidade. Quais os critérios para ser médium? Na verdade, para ser médium, se faz necessário, para ser um médium de ação, se faz necessário procurar um local específico para você fazer o desenvolvimento mediúnico. Não existe critérios para ser médium. Todo ser humano é médium. Todo ser humano nasce médium. Porém, devemos desenvolver as nossas faculdades mediúnicas em lugares específicos e com estudos. Todos os seres humanos são médiums? Sim, todos os seres humanos são médiums. Porém, tem alguns que têm as faculdades mais avançadas e outros menos. Como saber? Obviamente, se você tem alguma sensação diferente do normal do ser humano comum, algo que você acha que pode ser diferenciado das pessoas, busque estudar sobre isso e procurar conselhos em locais específicos, como centros espíritas, igrejas. Vai de acordo com a sua crença. Quando as crianças nascem, nós todos nascemos, né, na verdade, nós nascemos já com a mediunidade. Afinal de contas, somos alma, espírito e perispírito. Então, nós nascemos já com mediunidade. Porém, essa mediunidade será aflorada com o passar do tempo. Muitas vezes, as crianças, elas conseguem ter sensações, ver coisas que nós, adultos, já não conseguimos, por conta da sensibilidade que eles têm. Então, sim, desde que nascemos, já nascemos médios. Porém, devemos desenvolver e isso com o passar do tempo, se quisermos aprimorar, para sermos servidores. O ser humano nasce para servir, ele nasce para vir ao mundo, ele vem ao mundo para servir a Deus, para ser um instrumento do plano espiritual, um instrumento de Deus. Então, por muitas vezes, o ser humano ele tem todos os desenvolvimentos aparecendo, aflorando a mediunidade, mas não sabe como trabalhar com isso. Então, por isso existem lugares específicos onde dão curso de médium ou onde desenvolve de uma outra maneira. Então, independente da religião, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser o que for, budista, todos são médios e cada qual desenvolve em cima de sua crença. Como diferenciar o emocional e o espiritual da mediunidade? Então, na verdade, tem dois termos que são... Tem um termo que é utilizado de duas maneiras, né? As pessoas sempre falam assim, parece que a pessoa está com animismo. Quem já vai para centro espírita, quem já desenvolve, quem já tem conhecimento, por muitas vezes utiliza a palavra animismo que vem do termo espírita. Porém, animismo ele tem dois significados. Para os índios, animismo é tudo aquilo que tem vida, né? Alma, plantas, animais, até o raio, para eles é um processo de animismo, porque existe uma ação ali e existe uma alma. Como os índios contam as histórias sobre índios que morreram e se transformaram em flores, em plantas. Então ali eles querem dizer sobre essa situação que se chama animismo. Animismo quer dizer alma, vida, para os índios e na visão filosófica da coisa. Já na visão espírita, animismo quer dizer que as pessoas, elas trazem consigo cargas de vidas passadas e aí por muitas vezes no processo de trabalho espiritual que não faz um desenvolvimento mediúnico correto, elas veem as ações que as pessoas fazem da própria mente, do próprio ser. Então, às vezes, por muitas vezes, se a pessoa estiver condicionada ao emocional, ela vai agir com animismo. É isso que a gente consegue falar sobre esse assunto. O animismo, na verdade, é algo que vem de lembrança da alma,
que está lá dentro, mas que precisa de um processo de desenvolvimento para poder entender. Então tem muitas pessoas que têm intuição, tem muitas pessoas que têm visão para cartas, baralhos, não precisam ter conexão com espíritos para isso, por muitas vezes já estão dentro dela. Então, como fazer o uso do animismo para algo positivo? É sempre estudar, procurar entender o que é conexão, que nós vamos falar em um outro vídeo, e aí sim, fazer o processo dos estudos nas casas, tá? Então, como saber que é espiritual ou emocional? Pois é, quando se é espiritual a gente sente, né? Principalmente se a gente estiver numa casa, se a gente estiver desenvolvendo, a gente vai sentir. Enquanto você não tem conhecimento, tudo pode ser emocional. Então devemos entender esse processo e buscar auxílio e conhecimento para isso. Então, entendemos nesse primeiro vídeo e com a apostila que todo ser humano é médium. Porém, entendemos também que para ter a mediunidade precisamos desenvolver em um processo de estudo específico. Lembrando sempre que o ser humano tem que estudar de tudo. Existem pessoas que têm as faculdades bem avançadas e aí elas buscam estudar e ter conhecimento de várias áreas. Existem pessoas que têm as faculdades menos avançadas. Não existe uma diferença entre um ser humano e outro. Existe apenas ou estudar, ou buscar, ou ter conhecimento e não. Cada um tem seu dom, cada ser humano nasce com dons adquiridos. E dons são as faculdades mediúnicas, que depois desenvolvidas você pode trabalhar a serviço do plano espiritual, para auxiliar as pessoas. Não necessariamente precisa ser só incorporação, tá? E sim, as crianças, elas têm essa coisa, né, da mediunidade. E como lidar com isso? É sempre tentando conversar com a criança, não reprimir ela. É sempre dizer para a criança, tá bom, tudo bem. Se você vê que está sendo assustada, que a criança não consegue dormir à noite, é bom buscar a ajuda de pessoas experientes no assunto, principalmente para ver se não é psicológico mesmo e se é espiritual. Devemos sempre lembrar que precisamos fazer tratamentos psicológicos e emocionais dependendo das circunstâncias da vida que nos são adquiridas e também buscar a ajuda espiritual. O espiritual é a ligação com Deus, isso devemos ter sempre. E o emocional, obviamente, vem sendo acarretado por situações que acontecem durante a vida. Então precisamos saber diferenciar isso. A nossa casa trabalha no sentido terapêutico também. Então nós temos uma visão super ampla sobre o emocional, o psicológico e o espiritual, para que consigamos colocar a pessoa em total equilíbrio. Então, sempre buscando, na verdade, um local. Nunca faça, jamais, nunca, de forma alguma, sem conhecimento, trabalhos espíritas dentro de casa, atendimento às pessoas, se você não tem total conhecimento das faculdades, da espiritualidade e da mediunidade. É necessário fazer cursos, é necessário aprender, é necessário aprender na prática e desenvolver isso, mas em um lugar específico, como eu estou falando sempre no vídeo. Precisa e se faz necessário. E se você tiver dentro de si problemas graves emocionais, também busque um terapeuta, isso ajuda. Lembrando que para que a gente entre em um trabalho espiritual, independente da religião, pode ser dentro da igreja, no centro, é deixar um pouco o seu eu de lado e se entregar ao processo de trabalho ali, não levando seus problemas, suas condições sociais e etc. No momento do trabalho espiritual, devemos ter a dedicação voltada única e exclusivamente para isso, deixando os nossos egos de lado, as nossas manias, os nossos vícios, e tentando trabalhar no sentido de fazer o bem a nós e ao nosso próximo. Nessa primeira aula, entendemos que ser médium é uma expansão do ser, é uma expansão do nosso íntimo, do nosso eu interior. Então a busca do estudo faz com que nós tenhamos expansão no nosso cérebro, nas nossas faculdades mentais. Não basta você ir num espaço espírita, terreiro ou igreja e achar que é médium e que tem dons. Você tem que estudar e buscar sempre e se conhecer, ser médium, e a sua mediunidade você só vai conhecer e saber através de estudos em locais específicos, como nossa querida Elisa está falando.
Hoje nós vemos falar sobre as crianças índigos e as crianças cristais, que é já os seres humanos falando sobre a mediunidade infantil, a mediunidade que as crianças começam desde pequeno. Quando você ver um filho na sua casa pintando um quadro, deixe ele pintar, é a mediunidade dele trabalhando. Não quer dizer que tem um espírito do lado dele, mas sim o eu dele, o espírito dele próprio, se manifestando através da arte, da música. Você acha que a criança quebrou um brinquedo, mas ela precisa disso, ela precisa quebrar e construir novamente. Já é a mediunidade da sua criança trabalhando para o bem, para aquilo que ela deseja, e já é o começo da vida mediúnica da sua criança. E assim como nós passamos, quem não lembra aí, quando era pequeno, fazia algo onde era reprimido? Era a sua mediunidade trabalhando. É que o pensamento era mais antigo. Hoje nós temos que nos adequar à nova modernidade e os conhecimentos básicos, não esquecendo a nossa ancestralidade, trabalhando sempre para o bem e a caridade e o amor, que é as mensagens que o nosso querido amado Jesus Cristo nos deixou. E lembrando também que o médium precisa ter postura, uma postura ética e uma postura de vida. Nós podemos nos divertir, sair, namorar, conviver com pessoas, beber, ir para festas, dançar, mas sabendo até os limites que podemos ir. Não deixando que essas coisas nos prejudiquem e nem prejudiquem a ninguém. Então precisa existir uma postura desde o momento que você está em casa até o momento que você vai ao trabalho espiritual. Quanto às crianças, deixe-os livres, deixe-os aprender. Mesmo que eles digam coisas que parecem muito fortes para vocês, isso é só a alma deles falando. Tem que escutar, abraçar, compreender, sorrir. São crianças muito especiais que estão vindo para esse tempo. As crianças índigo, elas transformam coisas, então elas têm a mania de destruir para depois construir. As crianças cristal são crianças meigas, doces, até como dizem, um pouco manhosas. Já as crianças arco-íris têm uma inteligência ímpar e uma mediunidade quase que esclarecida. Então eles conseguem lembrar das vidas passadas e por muitas vezes dizer coisas que nos assustam. Então devemos compreender essa mediunidade infantil desse novo tempo, compreender a mediunidade do adolescente, que por muitas vezes tem distúrbios de comportamento, porque por muitas vezes é a mediunidade querendo expandir e não consegue. Entender todo esse processo, conversem com seus filhos, sempre tenham diálogos dentro de casa, sempre busquem mostrar Deus da maneira que a crença de vocês é escolhida, mas não impondo, e se mostrando, ensinando, para que eles possam escolher o caminho devido para o seu aprendizado também. Lembrando que estamos aqui para sermos servidores, né? E lá na nossa apostila, na primeira página, nós citamos São Francisco de Assis, que foi um dos grandes médiuns da Terra. E que a frase maior dele é: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E o nosso querido amigo, amado São Francisco de Assis aprendeu a sua mediunidade largando e abdicando de tudo aquilo que ele tinha, que essa é a história contada a nós. E foi conviver e amar a natureza, assim como a Elisa falou no início do vídeo, que é a visão dos nossos amigos índios, largando tudo de material e focando no nosso eu interior. Nosso querido amigo São Francisco de Assis, ele aprendeu isso. E ele teve a sua própria expansão na Terra e se tornou um mestre de luz hoje, que cuida de todos os seres que precisam da sua ajuda, trazendo a caridade e o amor a todos os seres humanos. Sabemos que a escola de médiuns lá no plano espiritual tem um grande mestre chamado São Francisco de Assis. E dali ele já nos posiciona a aprender o que é servir ao próximo, o que é amar os animais, amar a natureza, amar ao ser humano. E se desprender, não ter apegos. Não que você tenha que jogar todas as suas coisas fora ou algo assim, mas entender que preço não é valor. Eu falo para vocês agora, nesse primeiro vídeo, façam uma oração de São Francisco de Assis. Busquem essa oração e façam com muita fé. É o primeiro aprendizado
para entender a sua mediunidade e como ser médium. Faça com todo o coração e com toda emoção. Coloque um copo com água, faça essa oração, transborde nesse copo com água todos os desejos e pedidos para você, para o bem, para o amor. E deixe no nosso comentário a sua mediunidade, como foi a sua experiência e a sua busca por essa sabedoria e a sua expansão espiritual. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz e do vosso amor. Namastê. Até o próximo vídeo.